E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu vou ensinar para vocês o ataque Stonewall, que é uma das aberturas mais simples, poderosas e diretas que o jogador de brancas pode escolher adicionar ao seu repertório. Então, vamos do início, né? O Stonewall no nome, ou muro de pedra, se refere a uma estrutura de peões, que é essa estrutura de peões que você vê aqui na sua tela. O jogador de brancas coloca quase todos os seus peões em casas escuras, especificamente esses 3 peões nessa formação, né, nesse triângulo aqui, é uma pirâmide invertida, por assim dizer, vai ser o que vai montar a estrutura do muro de pedra, que recebe o seu nome por ser uma estrutura extremamente sólida. Você vai ver ali nos exemplos de partida que praticamente não tem nada que o jogador de pretas possa fazer para impedir que você monte essa estrutura, e ela é extremamente sufocante, difícil de enfrentar, por isso recebe o nome de muro de pedra. Se fosse fácil de quebrar um muro, não se chamaria muro de pedra, né? Então a ideia vem realmente da solidez da estrutura de peões. Então vamos entender por que essa estrutura é bacana, por que é que você quer montar ela. A ideia é que colocando a sua formação de peões, né, nas casas escuras, você deixa livre a diagonal clara, então você vai ter um ataque ao longo dessa diagonal, geralmente de bispo e dama alinhados para mirar a casa de H7, e ao colocar tanto o peão de F quanto o peão de D para controlar a casa de E5, você impede que o adversário consiga essa ruptura peão em E5, por consequência dificultando que ele consiga algum espaço ao longo da ala do rei. Então a sua ideia é realmente um ataque de ala do rei. Potencialmente você vai aproveitar que você movimentou o peão de F para passar a torre para F3, depois coloca a torre na cara do rei do adversário, coloca a torre em H3 para aumentar a pressão em H7. Dependendo da situação, você vai poder jogar G4, H4 e ir montando o seu ataque na ala do rei nessa posição fechada e sufocante. E o adversário, infelizmente, não tem muito como impedir esse ataque. Tudo que ele pode fazer é tentar contra-jogo na ala da dama. Então é por isso que a estrutura geralmente vem com essa ideia de C5 por parte das pretas. Ele tenta abrir a ala da dama para gerar algum tipo de contra-jogo. Nós vamos tocar no que é que você faz para enfrentar essa abertura também, mas lá para o final do vídeo. Primeiro, vamos para as ideias típicas aqui da abertura, né? O jogador de brancas começa com o peão da dama. Você também pode montar uma abertura semelhante começando com um F4, que seria a abertura Bird, com ideias muito iguais às ideias do ataque Stonewall. No entanto, se você joga F4 como primeiro lance, por estar expondo o seu rei, o adversário pode, é claro, transpor, né? Então ele pode jogar D5 e a gente vai acabar transpondo para uma posição muito similar, ou ele pode jogar E5, que é o gambito From, que tem vídeo aqui no canal também, se você quiser aprender a enfrentar a Bird. E é um gambito muito perigoso, é muito difícil de jogar contra, por isso se você quiser jogar Stonewall, eu realmente recomendo que você jogue D4 primeiro e o F4 vai vir mais tarde, tá? Natural que o adversário jogue ou cavalo em F6 ou D5, mas provavelmente ele vai jogar os dois. Então ele começa com cavalo em F6, brancas jogam E3, que é um lance que prende o bispo de casas escuras por dentro da cadeia de peões, mas isso não é um problema, porque nós estamos indo para uma, vamos dizer assim, uma estratégia de jogo nas casas claras. O adversário joga D5 e nós tiramos o bispo para a casa de D3, caracterizando então a abertura Stonewall. É isso daqui que você vai ter em quase uns 80% dos seus jogos, né? No qual o jogador de pretas não joga algo muito diferente dos lances tradicionais. Claro que ele pode responder a peão da dama com alguma outra coisa que não o D5, mas o D5 é o mais comum. Então vamos lá. Eu vou fazendo os lances mais comuns para as pretas em nível amador. O jogador de pretas segue com o lance E6, né? Um lance tradicional, normal para se jogar, tentando acelerar o próprio roque. E agora a gente vem para o segundo lance engraçado aqui da Stonewall, que talvez não seja particularmente um lance muito natural de se jogar, mas é o melhor lance, que é o lance cavalo na casa de D2. O que é que você está fazendo com o cavalo em D2, né? Por que é que você está jogando esse lance? Ele parece um lance estranho. A ideia do cavalo em D2 é que você não quer jogar outros lances tradicionais, que são lances aqui de peão da dama, como é o caso do C4, e, é claro, você não quer colocar o seu cavalo na casa de C3. Por quê? Você quer manter livre a movimentação do peão de C. O jogador de pretas tem uma ideia, que é uma ideia de contra-ataque na ala da dama típica, que é a ideia de jogar C5 em algum ponto da partida. E você precisa ter livre a movimentação do seu peão de C para você poder manter a estrutura de peões como você quer. Então, ó, ele está tentando contestar o seu peão de D, e ele está tentando, é claro, se possível, avançar para C4, chutar o seu bispo dessa longa diagonal. Por consequência, você precisa jogar o lance C3. Esse lance resolve os dois problemas. Se C4 vier, seu bispo ainda consegue se manter nessa diagonal, né? Você pode só voltar o bispo ou para C2 ou para a casa de B1. Se por um acaso ele toma, você sempre retoma com o peão de C, porque aí você mantém a possibilidade de jogar o F4 e ainda ter a estrutura Stonewall com todos os ataques temáticos. Por isso que esse cavalo vai sair para a casa de D2, né? A ordem de lances é importante, eu poderia jogar o F4 aqui primeiro?
não necessariamente importa, você pode sim jogar o F4, mas saiba que quando chegar a hora de desenvolver esse cavalo, ele quase certamente vem para casa de D2, tá? No caso, cavalo em D2, temos bispo em E7, preparando o roque, o jogador de pretas está jogando de maneira passiva, mas é pra gente passar pelas ideias típicas, né? Isso daqui também é uma partida de mestre, é tudo teórico, então pretas não estão cometendo nenhum tipo de erro. Temos o F4 por parte das brancas, montando a típica estrutura de peões, o adversário joga o roque e cavalo na casa de F3. Então, vamos às ideias temáticas, né? Quando você joga o cavalo em F3, esse cavalo já tem uma casa meio que certa. Ele vai para a casa de E5, que é a casa que você controla várias vezes e ele vai causar muitos problemas. O jogador de preta joga C5, ele tá tentando abrir, né? Ele tá tentando abrir a ala da dama e, se possível, se você der a oportunidade, ele vai abrir a ala da dama. Então você não quer permitir que C por D4 você tenha que retomar de cavalo, você tenha que retomar de peão. Você tem que jogar C5, C3, tudo bem? Essa daqui é a refutação do lance. Não uma refutação, mas é a melhor resposta do lance do jogador de pretas e é muito importante que você tenha essa ideia. O oponente joga então cavalo em C6, desenvolvendo naturalmente. Temos a ideia de cavalo em E5, o cavalo ocupando a melhor casa que for possível, gerando tudo quanto é tipo de incômodo. Esse cavalo dá um monte de problema para o jogador de pretas e geralmente não é bacana para ele tomar o cavalo, porque isso apenas auxilia no seu ataque. Então, por exemplo, ele toma o seu cavalo, você vai tomar com o peão de F e agora ele tem ainda menos espaço, né? A posição dele ainda tá mais difícil ainda de jogar. Nós vamos cobrir o que é que você vai fazer no caso dele tomar o cavalo, mas saiba que normalmente ele não toma, porque normalmente não é um lance muito desejável. Deixa ainda mais difícil dele jogar se você tiver um peão incomodando, né? Tirando esse cavalo daqui. O oponente então joga dama em C7, lance tradicional, tá jogando para lá da dama. Fazemos o roque e ele joga A6, que é outro lance muito inteligente, querendo jogar o B5 e preparando a expansão de ala da dama, como nós vemos em partidas de mestre, né? E aqui você vai jogar uma manobra extremamente elegante e muito legal, né, que a gente tem nesse tipo de ataque, tanto na Bird quanto na Stonewall. Tem a partida do Lasker na Bird, que é muito famosa, na qual ele sacrifica os dois bispos, né? Mas essa manobra, ela é temática e a gente já tá chegando perto do nosso ataque ter um fim. Nós já estamos chegando no momento no qual o ataque vai entrar nos sacrifícios que são temáticos. O jogador de branca joga o lance torre na casa de F3, parece um lance inofensivo. Estamos fazendo um levantamento de torre aqui, mas é um lance que no próximo lance ele vai se tornar extremamente perigoso, porque nós temos a ideia de jogar a torre para a casa de H3 e aumentar ainda mais a pressão no peão da casa de H7. Torre em G3 também é forte, aumentando o peão na casa, a pressão no peão de G7. Então, ó, a movimentação do peão de F é forte porque restringe o adversário, ao mesmo tempo que facilita as nossas peças se envolverem na ala do rei. Você vê como a questão do espaço que a gente tem na ala do rei facilita o nosso ataque, dificulta a defesa do adversário. Ele joga o B5, lance normal, temos torre em H3. E nesse caso, o adversário tem algumas respostas que são respostas corretas, mas eu vou mostrar para vocês primeiro o erro, para depois vocês entenderem qual que é a força do ataque temático que nós temos aqui na Stonewall. O oponente aqui, digamos que erre, joga bispo em B7, que é um erro grosseiro, porque já perde a partida na hora, porque ele já não entendeu o que é que você está fazendo. O lance bispo em B7 é um lance que permite já um ataque de checkmate para o jogador de brancas, por conta da vantagem espacial que ele tem na ala do rei e por conta do envolvimento de peças. Gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse encontrar o ataque de checkmate que o jogador de brancas tem, e se for bem defendido, ainda perde material para o jogador de pretas. Ele não leva mate se defender direito, mas ainda assim está perdida a posição. E aí a gente vê que, apesar de o oponente ter uma defesa na casa de H7, ele está defendendo de cavalo, está defendendo de rei, e parecer que um sacrifício em H7 não leve a nada, não é o caso, porque você tem dama em H5 no final da linha. Então, bispo por H7 é um sacrifício extremamente temático. Você vai jogar isso, sei lá, em 90% dos jogos que os adversários não souberem defender bem. É o sacrifício mais temático que a gente tem na Stonewall. E a ideia é clara. Se o adversário captura o bispo, qual que seria a sequência? Dama em H5. E a falta de espaço do oponente faz com que sobre peça para o nosso ataque. De verdade, essa é a questão. Você está atacando com 1, 2, 3, 4 peças, o oponente está essencialmente defendendo apenas com o cavalo. Mesmo que você entregue uma peça de graça, sobra peça para o seu ataque, e o adversário não tem como envolver nada disso na defesa por conta da estrutura de peões dele. Ó, tá fechado, as peças não atravessam os peões, elas não tem como auxiliar na defesa. Bispo por H7, né? E aí se cavalo por H7, dama em H5, leva
um ataque de checkmate. Por quê? O cavalo tá cravado, há uma ameaça de mate na casa de H8, não tem muito que o adversário possa fazer para tentar defender, né? Se ele tenta abrir espaço aqui com a torre, você primeiro toma em F7, que é uma ideia bem bacana, e agora cavalo em G6, por exemplo, leva um checkmate, né? Se o adversário tira o cavalo, vai ser checkmate em H8, se ele joga G6, é o checkmate aqui na casa de H7. O computador tá dizendo que bispo em H4 segura por algum tempo, né? Mas a posição aqui, ela claramente fica vitoriosa para o jogador de brancas. O que acontece se ele não toma o bispo em H7, né? Se ele joga em H8, por exemplo? Você ainda tem uma posição ganha, porque esse bispo sai com cheque, você ainda tem como envolver uma tonelada de peça aqui na ala do rei. Nós temos várias continuações que ganham, mas a posição ela fica muito forte para as brancas, independente, você certamente vai ter uma posição ganha. Vamos às ideias naturais, né? Caso o adversário não tivesse errado, por exemplo, o bispo em B7 foi o erro, porque ele não percebeu que torre em H3 vem com pressão ao longo aqui da ala do rei, vem com pressão de sacrifício, pressão de checkmate. O que acontece se ele joga o G6? Seria um lance inteligente e correto. No caso do G6, que é o lance bom aqui para o jogador de pretas, nós ainda temos uma vantagem de espaço na ala do rei e ele acaba enfraquecendo casas ao redor do rei dele. Como que nós vamos seguir? Nós vamos seguir com uma ideia forte de G4, G5. A gente quer jogar G4, para quê? Para chutar esse cavalo daqui com G5 e depois nós temos uma ideia bacana de dama em E1 e dama em H4. Então, digamos, bispo em B7, G5, você chuta o cavalo e agora você vai passar a dama aqui para a ala do rei. E novamente eu acredito que essa posição aqui, ó, tá dificílima do jogador de pretas defender, apesar de não ser uma posição ganha, né? Mas a gente tem a ideia de dama G4, seguido por dama em H4 e um ataque assim fulminante na ala do rei. Visualmente falando, muito difícil de segurar para o jogador de pretas. Na prática, pretas quase nunca conseguem segurar isso daqui. Na teoria, é uma posição mais ou menos igual, com bastante contra-jogo, bastante luta, tá? Se ele joga o H6 para parar, a ideia ainda vai ser a mesma, né? Então a gente tem uma ideia muito forte de G4, com ideias de G5 aqui, envolver a dama no ataque, né? Então se o adversário segue, por exemplo, o bispo G7, G5 chutando o cavalo, se ele tomar isso aqui, ele é maluco, né? Porque no momento que ele toma, aquela mesma ideia de bispo em H7 ainda funciona. Fora que o G5 chuta o cavalo e aí a gente tem a dama vindo para H5, com ameaça de checkmate, né? Nós temos muitas ideias agressivas, todas com o mesmo padrão, o mesmo princípio, que é a falta de espaço do adversário na ala do rei, que facilita em muito o nosso ataque. Vamos agora ao exemplo de número 2. Antes da gente seguir, né, com o exemplo 2, no qual nós vamos mostrar mais um ataque de checkmate que o jogador de branca jogou no ataque Stonewall, mais uma vez tirado de partida de mestre. Eu gostaria de dizer que se até então você aprendeu algo de novo, deixa o like nesse vídeo. É uma coisa rápida, ajuda pra caramba, é de graça. Então, vamos lá. Temos D4, cavalinho F6 e E3 e D5 por parte das pretas. Bispo em D3 ainda configura aqui o ataque Stonewall, né? Peão em E6, cavalo D2 e dessa vez o jogador de pretas joga o C5 mais cedo. Esse C5 é um lance interessante, é um lance que o jogador de pretas deve almejar jogar sempre, e sempre que vier C5 você joga o C3, tudo bem? Eu vou martelar isso na sua cabeça porque é um conceito importante. Cavalo em C6 e F4. Dessa vez, o jogador de pretas joga um lance um pouco mais ativo do que o bispo em E7, que ele jogou no último jogo, ele joga bispo em D6. Você vai ver que o bispo aqui é um pouco mais ativo, é claro, mas ele ainda tá batendo no muro de pedra. Cavalinho F3, o roque, cavalinho E5 como da última vez. O adversário não tem muito interesse em tomar esse cavalo, vamos falar disso mais tarde. Dama em C7, lance tradicional para as pretas, roque, B6 também lance tradicional e torre em F3 como no último caso. Então você vê que é quase um sisteminha, não é um sistema, porque o adversário ele pode fazer algumas coisas de diferente, ele pode mudar a nossa configuração de peças aqui, mas por ser extremamente sólido e por nós estarmos jogando uma posição fechada, as manobras típicas nós sempre vamos poder jogar. E dessa vez o adversário joga o A5, também é uma ideia bacana, tradicional, e essencialmente que as pretas vão almejar fazer no futuro jogar tipo B5, B4, romper essa cadeia de peões e, por consequência, abrir a ala da dama. E aí ele vai tentar fazer com a gente o que a gente está fazendo com ele, jogar onde ele tem espaço e as peças dele estão ativas. Mas dessa vez, torre em H3, almejando aqui o rei das negras, e o jogador de pretas joga o G6, que é um lance correto. Você vê que o lance G6, nesse caso, é um lance que enfraquece pra caramba as casas escuras ao redor do rei. Então, qual é a ideia? A ideia é que nós vamos chutar esse cavalo daqui, trazer a dama para a casa de H4 e tentar uma manobra com esse cavalo para explorar as casas escuras ao redor do rei. Então vamos lá, G4 contra G6 a gente responde com G4. Esse lance é muito bacana, né? O G4 parece um lance que expõe pra caramba o rei, mas expõe ao quê? O cara não tem um único cheque, ele não tem uma única peça que consiga de fato chegar no nosso rei. É um ataque muito legal,
movimentando os peões na ala do nosso próprio rei mesmo e, enfim, ele não tem nada para fazer. E o jogador de pretas dessa vez vai para uma manobra bem legal. Ele joga cavalo na casa de E7. Outra ideia do A5 também, né, seria o adversário jogar aqui bispo em A6. Essa é uma ideia muito bacana que alivia a pressão ao longo dessa diagonal por parte do jogador de pretas. Essa é uma ideia posicionalmente muito bonita das pretas, certo? Pretas estão trocando o seu bispo pelo nosso, que é um bispo bom, porque todos os nossos peões estão em casas escuras, por consequência ele está tentando enfraquecer as casas claras, né? Outra ideia do cavalo em D2 é justamente essa, ó, o cavalo está apoiando aqui as nossas casas fracas. Então essa é uma outra ideia tradicional que o jogador de pretas pode jogar, e já auxilia uma dobra de torres aqui na coluna A, já auxilia todos esses avanços. Mas o jogador de pretas vai para uma manobra típica, cavalo em E7, porque ele sabe que o G5 está vindo e ele quer plantar o cavalo na casa de F5. Jogamos, é claro, o G5 chutando o cavalo em D7 e temos, é claro, o dama em G4. Então, o que a gente está tentando fazer? Dama em H4. Para quê? Para tentar atacar o rei do oponente. Nessa posição aqui, nessa partida, o jogador de pretas joga um lance que não é tão legal. Ele acaba jogando torre em E8, e esse lance já é um erro bem grave, né? Então, ó, dama em H4 é um lance muito forte, já com pressão de checkmate, e o oponente joga cavalo em F8, que é outra das ideias do porquê do torre em E8, né? Ele libera essa casa para o cavalo ficar defendendo a casa de H7. Parece uma manobra forte. O que ele não estava esperando é a ideia forte que as brancas vão jogar, explorando o fato de que o G6 enfraquece casas ao redor do rei, que é a ideia de cavalo em G4, né? E essa é outra ideia típica. Se o adversário joga o G6, nós temos uma manobra típica bem bonita, cavalo de E5 para G4, para a gente poder infiltrar nas casas fracas ao redor do rei. Aqui o oponente tenta o cavalo em F5, né? E a ideia dele é a pressão na dama, só que acaba não dando tempo e nós temos um padrão de checkmate, que é o padrão de checkmate árabe, se eu não me engano, do cavalo junto com a torre, atacando o rei do adversário. Então, cavalo em F6 cheque, em H8, será que você encontra o checkmate? É claro que encontra, né? Belíssimo sacrifício de dama, seguido por torre em H7, checkmate. Se eu não me engano, é o checkmate árabe esse, né? Onde o cavalo está apoiando a torre e o rei do oponente está no canto. Agora a gente já tem um repertório bacana para caso o adversário tente o G6, parando a nossa ideia típica de ataque aqui na ala do rei. Então esse G6 é um lance que vem com consequências. Geralmente, como a gente pune? G4, G5, traz a dama e essa manobra típica de cavalo em G4 e depois o cavalo infiltrando aqui nas casas escuras ao redor do rei do nosso oponente. Vamos lá, dessa vez eu vou mostrar um pouco de contra-jogo por parte das pretas. Nós temos novamente aqui a nossa abertura, tudo como já vimos antes, e o jogador de pretas dessa vez joga peão de C, toma D4 por peão de C, toma D4, né? Então, ó, ele abre a coluna C imediatamente. Qual é a ideia do jogador de pretas? É tentar gerar contra-jogo na ala da dama e tentar um contra-ataque. Esse contra-ataque por muitas vezes vai ser chato, e nesse caso eu vou te ensinar uma ideia muito profilática bacana que você vai poder jogar quando o adversário tenta contra-jogo na ala da dama. Então vamos lá. O oponente joga aqui bispo em D7 e nesse caso eu vou mostrar o que acontece se você segue no seu sisteminha, não muda o seu estilo de jogo, como que o jogador de pretas pode acabar castigando o fato de você não se adaptar às diferenças na posição. Digamos que você joga aqui o lance que você aprendeu a jogar na ordem de lances que eu tenho te ensinado, cavalo em E5, o oponente joga torre C8 e você faz o roque. Você tá jogando o sisteminha assim, ó, tintim por tintim, exatamente como ele foi passado, né? Qual que é o problema? O problema é que agora ele dobrou na coluna C, e o problema é que ele vai iniciar o ataque dele de ala da dama antes de você conseguir iniciar o seu ataque na ala do rei. Como que esse ataque vai aparecer? Cavalo em B4, bate no bispo, você sabe que esse bispo é importante, você não quer entregar o bispo. Então, por exemplo, você volta o bispo aqui para a casa de B1 e, de repente, o oponente descoordena completamente as suas peças com lances como bispo em B5. Você vê o tanto que as peças dele têm facilidade de se envolver na ala da dama, enquanto você tem uma certa dificuldade para defender. Por quê? Porque ele tem mais espaço na ala da dama. Ele foi o primeiro a mobilizar na coluna C. A ameaça dele é clara, tá ameaçando sua torre. Lance natural, como torre em F3, que é o que você estava acostumado a jogar, perde na hora para a dama toma bispo. Você vai pendurar o seu bispo. Então você já vai ter que jogar um lance como torre em 1, que não é um lance legal, não é o que você queria jogar. O cavalo dele infiltra, você já vai ter que entregar o bispo bom no cavalo do adversário para não perder material. A dama dele infiltra, lá se vai o seu ataque, né? O jogador de pretas aqui, na verdade, já vai ter peças infiltrando na ala da dama, a posição dele já tá muito mais forte, muito mais difícil de você enfrentar. Inclusive, quando você tá de pretas, esse tipo de contra-jogo na ala da dama é obrigatório para não levar checkmate. Então, o adversário toma, né? Ele joga C por D4 e você retoma aqui com o peão de C. Se ele joga cavalo em B4 imediatamente, apesar de ser um lance que deve ser considerado,
ainda não tem como ele infiltrar na casa de C2, então ainda não é particularmente perigoso, né? Então ele geralmente vai tentar, se ele for bom, é claro, preparar o lance, bispo em D7, torre em C8, e aqui você precisa jogar um lance profilático para parar as ideias de ataque do oponente na ala da dama, que é o lance A3. Esse lance é muito importante para a ideia de cavalo em B4, atrasa os planos do seu oponente. Nesse caso, seguiu bispo em D6, cavalo em E5, roque, roque, e o jogador de pretas vai para aquela típica ideia de ocupar a casa de F5, né? Então, cavalo em E7, cavalo em F5. Essa é uma ideia típica, bacana. Nós vamos ver que nessa partida acabou não dando certo para as pretas. Jogaram cavalo em E7, torre em F3, cavalo em F5, até aqui tudo certo. E temos a manobra típica da torre vindo para H3, causando uma série de problemas na posição do jogador de pretas, que defendeu com torre em C8. Ele tentou gerar uma iniciativa na ala da dama, ao invés de jogar o G6, que seria temático. Se ele tivesse jogado G6, já sabemos como continuar. Mas ele jogou torre em C8, tem o cavalo aqui em F5. Qual é a ideia de ataque para as brancas? Você vê que o ataque é sempre muito fácil de executar. G4, chuta o cavalo. G5, chuta o outro cavalo. Dama em H5, ameaçando checkmate. E o oponente perde a partida muito rapidamente, porque ele tenta gerar uma casinha de escape para o rei dele, jogando aqui, ó, torre de F na casa de E8, né? Esse lance perde independente, né? Mas se você tomar o peão de H, ele consegue escapar, ó, dama em H8 não é checkmate porque ele cobre de cavalo. Então, brancas jogam e tem uma sequenciazinha de checkmate tradicional, que é uma sequência bem parecida com o que nós vemos também no gambito greco. Perdão, num presente de grego, né? Não no gambito greco. Confundo porque os dois são, enfim, nomeados por conta do Gioacchino Greco, que foi um jogador muito forte da era romântica de xadrez. Vamos lá? Chegou aqui a conclusão que é necessário para o jogador de pretas, né? Perdão, para o jogador de brancas, tomar em F7 primeiro, porque isso sim leva a uma sequência de checkmate. Força o adversário aí para casa de H8. Agora temos um lance muito bacana. Cavalo por E4, bispo por E4 funcionaria também. Para que esse lance, né? Um lance importante aqui na sequência para liberar o bispo ao longo dessa diagonal. O adversário tenta, né, acabar com o nosso cavalo ali na casa de E5. Temos torre em H7, rei por H7, cavalo em F6, um cheque duplo. Sequência dificinha de ver, mas bonita. Em H8 e dama em H5. Cheque, mate. Muito bonito o ataque por parte das brancas. Muito, muito bacana. Não era fácil de ver essa sequência específica, mas, novamente, né, estaria ganho também se as brancas tivessem simplesmente tomado em H7, apesar da sequência não levar a checkmate. E agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês o que eu recomendo jogar contra o ataque Stonewall, na verdade, né? O que eu jogo de pretas que tira o jogador de brancas, muitas vezes, das ideias de ataque e da preparação. Então, vamos lá. Brancas jogam D4, eu jogo D5, brancas jogam E3 e, pô, esse E3 é muito característico. Isso aqui já é o Stonewall, né? Ele já tá preparando para trazer o bispo para D3. Como você para as ideias de ataque do jogador de brancas, ou pelo menos leva as brancas para um jogo um pouquinho diferente, eu gosto muito de bispo em F5 aqui, por parte das pretas. E a ideia do bispo em F5 é que você já alivia a pressão na diagonal imediatamente, né? Então você já elimina toda a ideia de bispo em D3 aqui. Porque se bispo em D3 for jogado, geralmente é o que as brancas jogam, inclusive é o que eu recomendo para brancas jogarem, se você está jogando um ataque Stonewall de qualquer forma, bispo por D3, dama por D3, e aqui agora a dama já não vai vir para H5, né? A gente já está em outro jogo, onde a estrutura Stonewall ainda vai ser jogada pelas brancas, mas você tem um pouco menos de pressão para lidar, porque você já troca o bispo bom do adversário. Aqui é importante que você está atrasado em desenvolvimento, então se você joga um lance natural como cavalo em F6, você já leva a dama em B5, né? Chequezinho que pega o peão da casa de B7. Então você precisa jogar o lance C6. É quase forçado para impedir dama B5 cheque, mas aqui a gente já está em outro jogo, né? Qual que vai ser a ideia das brancas? A ideia das brancas ainda é muito semelhante. Cavalo em D2, cavalo em F6, F4, né? Se você jogar o E6, ele vai jogar cavalo em F3, depois vai colocar o cavalo em E5. Ainda é tudo muito natural aqui por parte do jogador de brancas, né? Todas as ideias por parte das brancas são extremamente naturais. No entanto, pretas aliviaram bem a pressão. E de pretas aqui eu já jogaria torre em C8 e depois eu já tentaria forçar o C5 depois do roque. Bispo em D6, roque, C5, tentaria forçar a abertura da ala da dama para você tentar o seu contra-jogo aqui, jogando de pretas. Vamos agora, né, mostrar uma ideia que eu tenho falado há um tempão que eu ia mostrar. O que acontece se o jogador de pretas, né, ele tenta capturar o seu cavalo para aliviar a pressão, né? Então o que acontece se pretas, por exemplo, tomam esse cavalo e, por consequência de tomar esse cavalo, depois eles tentam algum grau de contra-jogo aqui, tentando abrir com F6. Então vamos lá, eu te falei que esse lance não é desejável várias vezes.
cavalo por cavalo, não é um lance desejável, porque depois de peão de F toma, você tem esse peão muito chato na posição, e é um peão que já tá tirando espaço, tirando um defensor natural do jogador de pretas. Cavalinho D7 é o lance natural, você faz o roque, e se a gente for aqui para a base de dados, ó, nós temos várias posições aqui, ó, que o jogador de pretas tentou F6 ou F5, né? O jogador de pretas, ele tenta fechar a ala do rei, movimentando o peão de F. Qual que é o problema do lance F6, por exemplo? O problema é que o jogador de brancas, ele já pode seguir imediatamente com uma sequência de mates. Você vê que a torre já tá participando, o bispo já tá participando, então o lance dama em H5 já é um lance muito forte. E a maior parte das pessoas vai ter muita dificuldade de lidar com o lance. Parece que G6 segura, G6 já perde, né? Bispo toma G6, dama toma G6, e agora um levantamento de torre leva uma sequência de checkmate muito rápida. E o F5 por parte das pretas, seria o lance que termina de fechar, que a posição termina de fechar o seu bispo. Você pode forçar a abertura jogando um lance super contra-intuitivo. Vamos ver se você encontra, mas é temático também da Stonewall. Vamos ver. Brancas jogam e abrem essa diagonal e abrem jogo na ala do rei e vão para uma posição de brancas ganham 70% das partidas, segundo a base de dados, apesar da posição estar mais ou menos igual. Contra F5, você joga G4. Ideia poderosa. Peão toma, leva, é claro, a mate em 1. Dama por H7, checkmate, né? Então o adversário não pode tomar. Se ele joga G6, né? A sua dama permanece aqui ameaçando o mate. Então dama em H6, dama em H3 são lances bons que você pode permanecer jogando. F toma G4 aqui, continua sendo ruim porque sua dama tá na cara do rei dele, o bispo tá na cara do rei dele, você ainda tem como passar várias peças aqui pro seu ataque e brancas continuam tendo uma posição muito dominante, né? Então, ó, o lance mais forte das pretas é cavalo em F8, na base de dados, brancas ganham 80% das partidas que chegam nessa posição. E olha só, são partidas todas de jogadores acima dos 2.000 de rating, viu? Ó, 2.200, 2.400, 2.100. Por quê? Porque para as pretas chegarem a tantos recursos defensivos, elas também têm que ser fortes. Mas mostra que, naturalmente, a posição é mais fácil de jogar para as brancas, apesar do computador avaliar a posição igualmente. Bem, pessoal, é isso, né? Terminei aqui finalmente, esse vídeo ficou longo pra caramba, mas eu acho que eu mostrei todas as ideias possíveis aqui que a gente tem nas linhas principais. Se você aprendeu algo de novo, deixa o like, se inscreve no canal. A maior parte de vocês são espectadores recorrentes que não são inscritos. Um abraço e até a próxima. Valeu!